Como que vai ficar a rotina dos alimentos, pensando que o meu bebê mama em livre demanda? O meu nome é Fabiola, eu sou nutricionista materno-infantil, sou consultora em amamentação e o meu objetivo é ajudar famílias que buscam orientação para o processo de amamentação e de introdução alimentar, para que esse processo seja leve, tranquilo e muito prazeroso para todo mundo. Hoje eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões sobre como a gente conduz o processo da amamentação quando se inicia o processo da introdução alimentar dos bebês. É comum que quando a gente vai iniciar a introdução alimentar dos bebês, se esse está mamando em livre demanda, a gente se questione como vai ficar a amamentação agora que o meu bebê vai começar a comer outros alimentos. Será que eu preciso parar com a livre demanda? Será que eu preciso estabelecer horários? Como que vai ficar a rotina dos alimentos, pensando que o meu bebê mama em livre demanda? Tudo isso a gente vai conversar e tentar trazer algumas explicações, algumas reflexões sobre esse tema. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a introdução alimentar seja feita a partir do 6º mês, de forma lenta, de forma gradual, mas que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses e continuada até 2 anos ou mais. A amamentação tem um papel fundamental nesse processo da introdução alimentar. O bebê que mama em livre demanda desde o nascimento é um bebê que está treinando o seu centro de fome e saciedade. É um bebê que tem essa autorregulação muito estabelecida. Quando o bebê mama em livre demanda e está se desenvolvendo, está ganhando peso conforme o esperado, esse bebê está tendo total condições de organizar da sua quantidade, a sua necessidade calórica, proteica, de nutrientes, pela livre demanda do leite materno. É um bebê que tem uma autorregulação muito estabelecida do quanto ele precisa mamar. Acho que é uma dúvida de todas as mães de saber o quanto esse bebê mama. E é algo que a gente nunca vai saber. Talvez ele mame mais num dia, menos no outro, mas ele está no controle dessa amamentação. E isso é muito bonito. Quando a gente pensa no processo de introdução alimentar, a gente se questiona. Como fica então a alimentação? Como vai ficar a amamentação junto com esse processo da alimentação? Então, a gente precisa ter confiança nesse bebê, saber que esse início da introdução alimentar, o bebê não vai comer por fome, ele vai experienciar o alimento, ele vai ter curiosidade diante do alimento, ele vai tocar, ele vai sentir a textura, mas o que realmente ainda vai estar matando a sua fome e o que vai estar te saciando vai ser o leite materno. Então, por isso que é muito importante que a gente mantenha a livre demanda para que esse bebê, aos poucos, cada vez que esse aprendizado na alimentação vai evoluindo, que ele vai criando novas habilidades, que ele vai ficando mais pronto para comer, é natural que esse bebê vai começar a comer um pouco mais e a mamar um pouco menos. Mas isso é algo que foge um pouco do nosso controle de quantidade, porque a gente não sabe exatamente quanto esse bebê mama cada vez que vem para o peito. É preciso a gente confiar. Lembrando que leite materno não atrapalha nem um pouco na absorção dos nutrientes, pelo contrário, o leite materno favorece a absorção de alguns nutrientes. Então, ele pode sim ser oferecido imediatamente após a refeição. Após os 6 meses, o bebê vai começar com os alimentos 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, conforme a nutricionista ou pediatra orientar,
mas a livre demanda pode se manter, pode continuar ali trazendo e mantendo essa autorregulação para o bebê. Além disso, o leite materno, ele também hidrata o bebê. Ele vai mamar muitas vezes para se hidratar. Então é muito importante que quando a gente inicia a introdução alimentar, a gente também inicie com água para esse bebê, a oferta de água para que ele também vá conhecendo novas formas de se hidratar, para além do leite materno. Mas a livre demanda, não existe um momento certo que seja o ideal para a gente, né, não fazê-la. A gente pode ver o contexto daquela família e adequar conforme a necessidade daquela família. Se o bebezinho vai para a escola, se o bebezinho vai ficar em casa, se é a mãe que vai cuidar, tudo isso pode fazer com que a gente vá adaptando esse processo da introdução alimentar e organizando a amamentação em livre demanda. Eu espero ter conseguido ajudar vocês um pouquinho em relação a esse processo da amamentação, que ela é muito importante para dar início nesse processo da introdução alimentar. Até mais!